O sistema carcerário global já enfrentou criminosos tão perigosos que desafiaram não apenas a lei, mas os limites da crueldade humana. Esses indivíduos não apenas cometeram atrocidades inimagináveis, como também se tornaram símbolos do terror, desafiando autoridades, manipulando mentes e, em alguns casos, continuando sua onda de violência mesmo atrás das grades. Este artigo mergulha nas histórias dos 10 prisioneiros mais perigosos da história, explorando seus crimes brutais, suas psicopatias e os motivos que os transformaram em lendas do submundo do crime. Desde líderes de seitas assassinas até serial killers que aterrorizaram cidades inteiras, esses nomes permanecem gravados na memória coletiva como exemplos do que a mente humana é capaz nos seus estágios mais sombrios. Prepare-se para uma jornada perturbadora através de casos que desafiam a compreensão e expõem o lado mais obscuro da natureza humana. 1. Charles Manson, o líder da seita assassina. Charles Manson ficou conhecido como um dos criminosos mais perturbadores da história americana, não por ter cometido assassinatos com suas próprias mãos, mas por manipular seus seguidores a matarem em seu nome. Líder da chamada família Manson, ele criou uma seita nos anos 1960 que culminou em uma série de assassinatos brutais, incluindo o famoso massacre da atriz Sharon Tate, então grávida. Manson usava técnicas de lavagem cerebral e promessas de um apocalipse racial para controlar seus discípulos. Condenado à prisão perpétua em 1971, ele continuou a ser uma figura controversa, recebendo cartas de fãs e até mesmo tentando se casar atrás das grades. Sua morte, em 2017, não apagou seu legado macabro, que ainda hoje é estudado como um caso extremo de manipulação psicológica e violência coletiva. 2. Ted Bundy, o assassino charmoso. Ted Bundy foi um dos serial killers mais notórios da história dos Estados Unidos, responsável pelo assassinato de pelo menos 30 mulheres jovens entre 1974 e 1978. Sua aparência atraente e comportamento articulado lhe permitiam ganhar a confiança das vítimas, muitas vezes se passando por um homem ferido que precisava de ajuda. Bundy frequentemente usava um gesso falso como isca, atacando em campi universitários e áreas públicas. Seus crimes incluíam estupro, tortura e necrofilia, com um nível de violência que chocou o país. Após 2 fugas espetaculares da prisão, ele foi finalmente capturado na Flórida, onde cometeu seu último massacre em um dormitório universitário. Condenado à morte, Bundy foi executado na cadeira elétrica em 1989, mantendo até o fim seu comportamento manipulador e narcisista. 3. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer ficou conhecido como um dos serial killers mais perturbadores da história americana, assassinando e desmembrando 17 homens e adolescentes entre 1978 e 1991. Seus crimes incluíam necrofilia, canibalismo e a preservação de partes do corpo como troféus. Dahmer atraía vítimas em bares gays, drogando-as antes de cometer seus atos brutais. Ele mantinha crânios e órgãos em seu apartamento, onde chegou a tentar criar zumbis injetando ácido nos cérebros de vítimas ainda vivas. Quando preso em 1991, a polícia encontrou fotos horrendas e um freezer cheio de restos humanos. Condenado a 15 prisões perpétuas, Dahmer foi espancado até a morte por um companheiro de prisão em 1994, encerrando uma das carreiras criminosas mais chocantes do século XX. 4. El Chapo, o rei do narcotráfico. Joaquim Del Chapo Guzmán se tornou o narcotraficante mais procurado do mundo, construindo um império de drogas que abastecia grande parte dos Estados Unidos. Como líder do cartel de Sinaloa, ele revolucionou o tráfico com túneis sofisticados e submarinos artesanais para transportar toneladas de cocaína. Sua audácia ficou legendária. Em 2001, escapou da prisão escondido em um cesto de roupa suja, e em 2015 cavou um túnel de 1,5 km diretamente para seu banho prisional. Capturado após anos de perseguição, seu julgamento em 2019 revelou esquemas de corrupção que chegavam aos mais altos níveis do governo mexicano. Condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, cumpre pena na ADX Florence, a prisão federal mais segura do país, onde passa 23 horas por dia em isolamento. 5. Aileen Wuornos, a assassina em série dos becos. Aileen Wuornos, uma das raras mulheres serial killers, aterrorizou a Flórida entre 1989 e 1990, assassinando 7 homens nas estradas. Vítima de abusos desde a infância,
Tornou-se prostituta e desenvolveu ódio pelos clientes. Seu modus operandi era atrair motoristas solitários, executá-los a sangue frio com um revólver calibre .22 e roubar seus pertences. Seu caso ganhou notoriedade por desafiar estereótipos de gênero no crime violento. Durante o julgamento, alternava entre explosões de raiva e discursos incoerentes, alegando legítima defesa contra supostos estupros. Condenada à morte em 6 processos distintos, passou 12 anos no corredor da morte antes de ser executada por injeção letal em 2002. Sua vida inspirou o filme Monster, 2003, que rendeu um Oscar a Charlize Theron. 6. Richard Ramirez, o assassino noturno de Los Angeles. Conhecido como o assassino da cruz satânica, Richard Ramirez aterrorizou a Califórnia entre 1984 e 1985, cometendo pelo menos 14 assassinatos brutais. Seus crimes incluíam invasões domiciliares à noite, onde torturava, estuprava e executava vítimas aleatórias, deixando símbolos satânicos nas cenas. Sua aparência cadavérica e dentes podres tornaram ainda mais assustador. O caso ganhou atenção nacional quando, após um ataque fracassado, uma multidão o reconheceu e o espancou até a polícia chegar. No julgamento, exibia comportamento perturbador, gritando Rei o Satã e desenhando pentagramas. Condenado à morte em 1989, passou 23 anos no corredor da morte antes de morrer por causas naturais em 2013. Seu legado permanece como um dos casos mais aleatórios e aterrorizantes da história criminal americana. 7. John Wayne Gacy, o palhaço assassino. John Wayne Gacy, conhecido como o palhaço assassino, chocou o mundo ao confessar o assassinato de 33 jovens entre 1972 e 1978. Sob sua fachada de empresário respeitável e palhaço voluntário em festas infantis, Pogo, o palhaço, escondia uma vida dupla de violência extrema. Gacy atraía vítimas para sua casa, onde as torturava, estuprava e estrangulava, enterrando a maioria sob sua residência. Quando descoberto, a polícia encontrou um verdadeiro cemitério clandestino em seu porão. Durante o julgamento, Gacy alegou insanidade, mas foi considerado são e condenado à morte. Executado por injeção letal em 1994, seu caso permanece como um dos mais perturbadores exemplos de dupla personalidade criminosa na história americana. 8. Carl Panzram, o psicopata que desafiava o sistema. Carl Panzram foi um dos criminosos mais violentos e sem remorso da história, responsável por pelo menos 21 assassinatos, incontáveis estupros e uma onda de crimes nos Estados Unidos e África na década de 1920. Órfão desde cedo e vítima de abusos em reformatórios, desenvolveu um ódio profundo pela humanidade. Seus métodos eram brutais, afogava vítimas durante cruzeiros, incendiou um iate com tripulantes a bordo e confessou ter estuprado e matado crianças. Preso várias vezes, sempre escapava ou aumentava sua violência. Na prisão, escreveu uma autobiografia chocante detalhando seus crimes sem arrependimento. Condenado à forca em 1930 por assassinar um funcionário da prisão, suas últimas palavras foram: "Vão se danar. Vamos logo com isso, seu covarde." 9. Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov. Andrei Chikatilo, conhecido como o carniceiro de Rostov, foi um dos piores serial killers soviéticos, assassinando brutalmente 53 mulheres e crianças entre 1978 e 1990. Sua crueldade era metódica. Ele levava vítimas para áreas florestais, onde as estuprava, mutilava e muitas vezes comia partes dos corpos. O caso se tornou ainda mais chocante quando se descobriu que Chikatilo era um professor respeitado e membro do Partido Comunista. Sua captura só foi possível após uma das maiores caçadas humanas da URSS, envolvendo perfis psicológicos revolucionários para a época. No julgamento de 1992, seu comportamento era tão perturbador que foi mantido em uma gaiola de metal. Executado por um tiro na nuca em 1994, seu caso expôs falhas graves no sistema policial soviético. 10. Albert Fish, o velho louco. Albert Fish, conhecido como o canibal de Brooklyn, ou o velho louco, foi um dos pedófilos e assassinos mais perturbadores da história criminal. Entre as décadas de 1910 e 1930, ele torturou,
Assassinou e canibalizou diversas crianças, enviando cartas detalhando os crimes às famílias das vítimas. Seu caso mais infame foi o assassinato de Grace Budd em 1928, quando se passou por um fazendeiro para sequestrar a menina de 10 anos, comendo partes de seu corpo em um ritual macabro. Fish tinha um histórico de automutilação e inseriu mais de 20 agulhas em sua própria região pélvica, visíveis em raios-x. Durante o julgamento, confessou seus atos com frieza e foi considerado são o suficiente para ser responsabilizado. Executado na cadeira elétrica em 1936, aos 65 anos, seu último suspiro foi descrito como um sorriso de satisfação. Os 10 prisioneiros apresentados neste artigo representam o extremo da crueldade humana, cada um deixando um rastro de horror que ainda hoje assombra a sociedade. Desde líderes de seitas manipuladoras como Charles Manson até assassinos solitários como Albert Fish, esses criminosos desafiaram os limites da psicopatia, da violência e da perversão. Seus crimes não apenas destruíram incontáveis vidas, mas também expuseram falhas nos sistemas judiciários e na compreensão da mente criminosa. O que torna esses casos tão fascinantes e aterrorizantes é a combinação de frieza, inteligência e ausência total de remorso. Muitos deles não eram meros assassinos, mas mestres da manipulação, capazes de ludibriar vítimas e autoridades por anos. Suas histórias serviram de base para avanços na psicologia forense, na investigação criminal e até mesmo na segurança prisional, com casos como o de El Chapo levando a reformas em sistemas carcerários ao redor do mundo.